Olá, meu companheiro de jornada rumo ao propósito, minha companheira de jornada. Antes de nós entrarmos nessa nossa quarta aula deste nosso segundo bloco, que eu estou chamando de bloco Caixa de Pandora, eu gostaria de fazer uma ressalva. Nós vamos tocar agora numa das nossas aulas talvez mais difíceis, mais delicadas, que eu sei que para muita gente vai revolver suas emoções, vai mexer com você por dentro. E eu quero te dizer que eu não estou fazendo isso de maneira irresponsável, mas eu estou fazendo isso com um extremo cuidado. Nós não estamos lidando aqui com coisas superficiais e frívolas. Nós estamos lidando aqui com o profundo da sua vida. Então, eu te peço o mesmo cuidado nessa aula, o mesmo coração, a mesma expectativa, para que a gente possa, de fato, tocar de maneira apropriada em cada uma dessas nuances que tem a ver com essa experiência tão delicada. Eu sei que isso não é com todos, não é para todos, mas a grande maioria de nós vem de uma experiência de família, de herança, de leitura da realidade, de formação de estruturas de raciocínio, de paradigmas, de comportamentos, de caminhos neurais, finalmente, que apontam para uma identidade partida, uma identidade complicada, doente, sofrida, estranha, instável, que te leva a sofrer e te leva também a fazer outras pessoas próximas a sofrer junto com a sua dor. E por que nós estamos tocando nesse assunto, nessa nossa jornada rumo ao propósito? Porque você não vai cumprir o seu propósito a menos que você toque nessas questões todas, a menos que você encare cada uma delas, a menos que você dê respostas diante de cada uma delas. Como nós dissemos nas aulas anteriores, a menos que você abra a caixa de Pandora e encare os seus fantasmas, os seus monstros, aquilo que te ameaça, os seus demônios, como se diz aí fora popularmente. Então, é fundamental que a gente estanque a hemorragia. Hemorragia de energia vital, hemorragia de ânimo, hemorragia de inspiração, de alegria, de disposição, de estamina, de vontade de viver. A menos que a gente estanque essas energias negativas e essa hemorragia vital, é impossível você caminhar de maneira consistente, segura, progredindo rumo à materialização e à manifestação do seu propósito existencial. Então vamos lá, eu te convido para essa aula, como eu te disse, é uma aula delicada e convido que você tenha essa mesma atitude, essa mesma postura diante desse nosso assunto. E aí nós vamos falar dessa questão de identidade partida, que é diretamente ligada ou é determinada por uma sexualidade problemática. E eu estou dizendo aqui, estou chamando de curto-circuito. Eu não sei se você já ouviu esse termo, esse é um termo de eletricidade. E o que é um curto-circuito? Por exemplo, quando você pega a bateria de um carro, pega os dois polos, o negativo e o positivo, e você encosta os dois polos, ali vai passar um fluxo de uma corrente altíssima que vai, em pouco tempo, minar toda a carga daquela bateria. Toda a carga elétrica daquela bateria vai ser esgotada, desperdiçada, destruída, jogada fora por conta daquele curto-circuito. E é exatamente esse curto-circuito emocional o que acontece dentro das pessoas que herdaram, que experimentaram e que trazem, que arrastam consigo uma sexualidade
problemática, que foi alvo de abuso, de problemas, de indefinições, de sofrimento, de caminhos neurais criados e que formaram agora certo contexto em que é muito complicado viver. Gasta-se uma energia enorme para manejar com todas aquelas indefinições, inseguranças, incertezas e dúvidas e problemas e dor e memórias e culpa e vergonha. E ao lidar com todo esse lixo, nós vamos arrastando o nosso trenzinho, né? Você é essa máquina, você é a máquina do trem que carrega, que arrasta todos os vagões que fazem parte ou que estabeleceram a sua história de vida. Então, todas as suas memórias, todos os acontecimentos, todas as marcas, todas as dores, todos os problemas, toda a tristeza, toda a frustração, isso vai se acumulando nos vagões que você carrega. E esses vagões vão se enchendo de lixo. Até que chega um momento da vida, um estágio da vida, que é tão pesado puxar todo aquele lixo que não dá para avançar mais. E aí, aos 30, aos 40, aos 45 anos, que a depressão, a melancolia, o esgotamento, o estresse, um desejo de não ver ninguém, de não sair de casa, de se trancar no quarto, de jogar para amanhã, de empurrar com a barriga coisas que são importantes, preciosas e cruciais. E esse sinal, então, é só o sinal de que a sua energia vital está sendo, ao longo de muito tempo, desperdiçado, jogado fora. É como uma real hemorragia, mas não é uma hemorragia de sangue, é uma hemorragia de energia, de vida, de disposição, de estamina. E eu já avanço para a próxima frase aqui, que ela é bem forte, é uma afirmação forte. Experiências traumáticas sexuais na infância causam extremo prejuízo e potenciais conflitos de identidade. Então, tem muita gente que vive conflitos comportamentais e alguns conflitos de identidade, de saber quem eu sou, afinal de contas. O que eu sou por conta de abusos e de experiências traumáticas lá na primeira infância. E o que é essa primeira infância? A primeira infância é do 0 aos 6 anos de idade, onde você e o cérebro da criança aprendem numa velocidade alucinante. Todos os momentos, em cada circunstância, a criança está aprendendo coordenação motora, aprendendo comportamentos, aprendendo a ler as expressões faciais e corporais dos membros da família, atitudes que agradam, atitudes que desagradam. A criança aprende a se adequar ao contexto familiar, comportamental, cultural daquele lar. E ao longo desses 6 primeiros anos, toda essa personalidade, ou a maior parte dessa personalidade, da sua personalidade, é formada e foi formada do 0 aos 6 anos de idade. Então, quando há alguma experiência traumática sexual, e não é suposto que criança alguma tenha experiência sexual na infância, isso acarreta uma desgraça descomunal, é uma hecatombe, é um problema muito grave. Por quê? Porque caminhos neurais muito problemáticos vão ser abertos por esses traumas. E esses caminhos neurais, eles são todos inconscientes. Então, essa conexão de leitura da realidade, de interpretação da realidade que a criança tem, e ela é como que surpreendida, ela é como que aviltada por conta desse abuso, dessa prática traumática contra ela. Isso aí faz desmoronar uma tonelada de percepções sensoriais que a criança, não está preparada para
dar resposta. Quando eu falo aqui a criança, porque eu não quero ser extremamente direto, para falar de você, da sua vida, da sua experiência pessoal, da sua herança, das suas memórias. E essas questões todas de autopercepção, quando há esse trauma de abuso sexual, ainda na infância, nessa primeira infância, isso traz, então, uma percepção de desvalor, uma percepção de culpa, um extremo sentimento de culpa, de medo, de estar despreparado para aquelas circunstâncias, de vergonha, de incapacidade de interpretar aquilo, de fuga, de sentimento de indignidade. E todas essas coisas vão marcar definitivamente crianças que foram vítimas de abuso. E nós podemos listar aqui alguns, há outros, mas quais abusos ou do que nós falamos quando nós tratamos dessa questão? Abusos, eles podem ter algumas naturezas específicas. Por exemplo, violência física, aquela brutalidade contra a criança. Eu vejo algumas famílias onde isso é comum, é normal. Brutalidade física, violência física. E aqui eu não me refiro a você com amor, com cuidado, de maneira apropriada, adequada, sob controle das suas próprias emoções, você disciplinar de maneira correta o seu filho, a sua filha. Não é disso que eu estou tratando. Nós estamos tratando aqui de abusos, de violência física. Nós temos lidado, né, atualmente, parece que houve um alinhamento de coisas em que, em pouco tempo, em questão de um mês e meio, várias crianças no Brasil foram assassinadas pelo padrasto, pela madrasta, pela própria mãe. E por que isso? Qual a causa disso? As pessoas que perpetraram esses atos de violência física foram pessoas também vítimas da mesma violência física. E essa violência, esse abuso pode ser verbal também. Quando eu destruo a autoestima da pessoa com palavras, quando eu desqualifico a pessoa, quando eu me refiro ao meu filho, à minha filha, como alguém idiota, imbecil, incapaz, desqualificado. E há pessoas que cresceram e foram nutridas negativamente nesse ambiente horrível que nenhuma criança merece. Então, esse abuso verbal vai afetar diretamente a leitura que a criança tem de si mesma. Ora, se o meu pai, a minha mãe, que são responsáveis sobre mim, têm autoridade sobre a minha vida, me qualificam dessa maneira, com essas afirmações verbais, então é porque é verdade que eu não tenho valor algum. É verdade que eu sou incapaz. É verdade que eu sou desqualificado, que eu sou imbecil, burro, idiota, besta, feio, esquálido, tísico. E, enfim, há N adjetivos horríveis. E eu quero dizer para você o seguinte, na contramão, no contraponto da violência verbal, a maior herança que você pode deixar como pai ou mãe para o seu filho ou para a sua filha é uma autoestima elevada, consistente. E como é que você constrói isso? Na via inversa disso aqui, reforçando sempre e diariamente: filho, você é amado, filha, você é querida, filho, você é tão inteligente, filho, você é tão joia, filho, deve ser muito bacana ser seu amigo naquela escola, porque você é uma criança incrível, filha, você é tão inteligente. Sabe, essas expressões, elas precisam ser o lugar comum de adubo, de investimento, de inspiração, de ferramentas, de informações que as crianças, que os nossos filhos, o seu filho, a sua filha, precisam ler a partir de você mesmo para construir uma identidade
sólida, saudável, uma autoestima boa, consistente, elevada. Mas sabe, a violência sexual tira, rouba tudo isso da criança. Desqualifica, joga para baixo. Faz da criança, faz da vida da criança um inferno. E o pior é que ela acha que aquilo é normal, porque é aquilo que ela conhece. Ela não tem habilidade e meios para comparar com outra vida, com outra realidade, porque aquela é a realidade da vida que ela está vivendo. Eu não sei quanto a você, eu vivi algum abuso e alguma violência verbal contra a minha vida. E de pessoas muito próximas. Agora, eu não sei quanto a você, sabe? E qual foi, então, a consequência dessas violências e desses abusos na sua própria vida? Tenta rememorar um pouco. E chegamos no terceiro abuso, que é um dos mais cruéis, um dos mais horríveis, que é o abuso sexual. A vida da criança tão pura, tão inocente, tão sagrada, vamos dizer assim, com a sua história tão página branca ainda para se escrever ali percepções de beleza, de esperança, de alegria, de gargalhada, de futuro, de bem-estar, de acolhimento, de aconchego. Ao invés disso, algumas crianças recebem, então, essa enxurrada de esgoto que é o abuso sexual. O abuso sexual, então, questiona, traz um terremoto descomunal, sem precedentes, em toda a estrutura psíquica, emocional da criança. Mas há ainda outros tipos de abuso, o abuso do abandono e da negligência. O que você abandona e o que você negligencia? Aquilo que não tem valor algum. O que você abandona e negligencia? Aquilo que não é importante. Aquilo que pode estar lá em terceiro, quarto, 10º, 20º lugar. Eu pouco me importo, pouco me lembro, pouco cuido e daqui a pouco há uma leitura que a criança ainda tão inocente vai fazendo que é comum não ter comida para ela porque o pai não trouxe, a mãe não lembrou e ali vão empurrando a vida com a barriga e necessidades muito prementes, muito básicas são postergadas e essa negligência e esse abandono só levam a criança a entender: eu estou em último lugar nesta casa. Eu não tenho valor algum. Olha como me tratam. E eu tive uma experiência que me marcou muito. Nós, com a minha família, nós tivemos servindo num projeto em Portugal e vizinho da minha casa havia um garotinho, eu não conhecia a família dele. Esse garotinho tinha a mesma idade dos meus filhos gêmeos e eles ficaram muito amigos. E esses meninos, então, os três ali brincavam o tempo inteiro e esse menino estava o tempo inteiro na minha casa. Esse menino vinha bem cedo e já tomava o café da manhã ali com os meus filhos e já começava a brincar. E fim de semana vinha bem cedo e só ia para casa tarde da noite, 10 horas da noite. Depois que todos nós tínhamos já chegado da igreja e tudo, aquele menino então passou a como que morar na minha casa, fazer as refeições na minha casa. E aquilo começou a me incomodar, ele não voltava para a casa dele. Até que, de repente, o menino sumiu. E aí eu fui procurar, né, na casa vizinha o que tinha acontecido, porque que o menino realmente assim, simplesmente desaparece. Aí eu fui perceber a história daquele garotinho. O nome do menino era João. O pai era drogado, a mãe viciada em drogas. O apartamento onde eles estavam era um lixo completo. O menino mal tinha o que vestir e onde dormir. As suas roupas estavam todas sujas. O menino não tinha como se alimentar. É por isso que ele estava na minha casa.
É por isso que ele se aproximou, e é por isso que ele estava como que abraçando ali uma alternativa para aquele lixo familiar, para aquela desgraça familiar que ele estava experimentando na própria vida. E sabe, aquilo me fez tão mal, porque eu, tendo crianças da mesma idade, não fui capaz de ler as necessidades do Joãozinho. Eu fiquei assim, como que me remoendo, escrevi depois uma carta para a tia dele, soube que a tia pegou a guarda do garoto por conta da prisão do pai e da ausência e do abandono que a mãe praticava contra ele. Então, sabe, e você? E a sua história? O que foi dito a você, não em palavras, mas em ações? Ações de abuso, abuso baseado em abandono e negligência. E o último abuso, e talvez também um dos mais terríveis, é a rejeição. E a rejeição, ela é praticada. A rejeição, ela é verbalizada, ela é dita. A rejeição repele. A rejeição afasta as pessoas. E quando isso é praticado em relação à criança, isso cria um sentimento de indignidade descomunal. E é uma dor descomunal. Todas essas coisas aqui têm a ver com uma dor emocional descomunal. E é preciso nós entendermos que cada fato vivido por essa criança, cada fato vivido por você, criou dentro de você um caminho neural. Está aí a importância de nós entendermos, então, que esses caminhos neurais que foram vividos e repetidos e foram reiterados 1, 2, 10, 50, 100, 1000 vezes, elas criaram caminhos dentro de mim e criaram percepções, leituras e comportamentos que agora são muito difíceis de apagar e muito difíceis de reescrever, porque mais do que um caminho, aquilo virou um leito de um rio. Mais do que um caminho, aquilo se tornou um sulco por onde uma enxurrada de emoções negativas costuma passar diariamente. Então, eu, tratando dessa questão de caminhos neurais, está aqui a razão de nós tocarmos nesse assunto, porque nós precisamos lidar com essas coisas se nós queremos avançar rumo ao propósito. Se nós queremos ser sérios em estancar a hemorragia e desenvolver o potencial. E aqui, tudo aquilo que nós falamos sobre aqueles tipos de abuso é particularmente devastador quando o abuso é sexual. Por que o abuso sexual é tão devastador? Porque ele afeta diretamente a identidade da pessoa. E todos os tipos de abuso, como eu falei agora há pouco, são extremamente complicados, extremamente doloridos, extremamente difíceis de processar e de lidar ao longo da vida. E a menos que você vá lá e dê a resposta que precisa ser dada, encarando aqueles demônios, encarando aqueles fantasmas, e defrontando e confrontando aqueles monstros que estão lá atrás. Você vai arrastar isso ao longo da sua vida inteira. E isso vai acabar por determinar uma grande perda, um grande prejuízo, um grande caminho em que coisas que poderiam ter sido, iniciativas que poderiam ser tomadas, certamente não serão por conta dessa hemorragia. E é interessante, é importante nós falarmos aqui que todo ser vivo é programado para procurar o prazer e para evitar a dor. Nós fugimos da dor e nós procuramos o prazer. Então isso começa até com as questões mais básicas, mais instintivas, do hábito de se alimentar, o hábito de beber um copo de água fresquinha, geladinha, num momento que você está sedento. Por que há uma associação de prazer?
E outra coisa, essa questão do prazer tem a ver com caminhos neurais que liberam hormônios de sensação agradável, as dopaminas e todas as substâncias que produzem uma sensação prazerosa dentro de você. Então, por exemplo, quem joga o videogame, por que a criança ou o jovem, a pessoa, gosta de jogar certos tipos de videogame? Porque à medida que você ultrapassa certas fronteiras e você ganha certos pontos e você vence certas etapas, aquilo ali vem com uma sensação de prazer. E uma pequena dose de dopamina é liberada dentro do seu cérebro. E aí, esse caminho de buscar o prazer e evitar a dor é o caminho de todos nós. É o seu caminho, é o meu caminho também. E quando nós falamos, então, desses abusos, mas em especial nós queremos tratar aqui do abuso sexual, um enorme conflito de autopercepção se instala na sua vida, ou se instalou na sua vida, ou se instala na vida daquela criança. Por que autopercepção? Porque tudo que acontece com ela se volta para ela própria e ela faz uma leitura dela mesma de acordo com aquelas experiências que ela experimenta. E essas conclusões, elas são muito complexas. Então, esses caminhos neurais reforçados, uma vez repetidos, uma vez confirmados, uma vez que o acontecimento era normal, era diário, era semanal, os abusos, seja ele qual for, eram repetidos, reiterados, como eu disse, isso vai criando, então, algo extremamente consistente. E esses caminhos neurais reforçados por percepção determinam, então, comportamentos e uma leitura de si mesmo. A pessoa lê a sua identidade sexual e, de acordo com os caminhos neurais, ela associa prazer e culpa, prazer e conflito, prazer e sentimento de indignidade, prazer e medo, ameaça, desproteção. E todas essas coisas vêm como uma avalanche que vão certamente desembocar em coisas muito ruins no futuro. E essas coisas extremamente negativas estão aqui escritas. Por exemplo, prática sexual compulsiva. E o que é prática sexual compulsiva? Tem a ver com aquele pensamento constante que não é mais normal, não é mais saudável, porque o instinto sexual ele tem uma razão de ser, que é procriação, e ela vem associada com essa questão da saciedade e do prazer. Só que a prática sexual compulsiva, o sujeito só pensa nisso. A pessoa erotizou todas as relações. A pessoa não consegue mais desprover do erotismo relações normais. A pessoa não consegue mais se relacionar de maneira pura, desarmada, normal. E, finalmente, você percebe que esses caminhos neurais vão produzir também essa morbidez sexual. E essa morbidez sexual, nós vamos listar algumas coisas que têm a ver com isso, mas, na sequência, por exemplo, pornografia. Pornografia trabalha exatamente com isso, com essa dose de prazer fácil, barato e secreto. É como uma droga, como ela libera o mesmo tipo de sensação de prazer que a heroína, que a cocaína, que outras drogas produzem. E a masturbação compulsiva é resultado dessa morbidez sexual e de uma prática
de pornografia. E o que é essa masturbação compulsiva? O sujeito, ele não tem habilidade de se conectar em intimidade com ninguém. Então, por isso, ele precisa da pornografia para estimulá-lo sexualmente, e aquilo é aliviado com a masturbação. E uma vez um jovem veio conversar comigo e me procurou, aflito, e contando as suas questões e tudo, e ele, um jovenzinho, adolescente, com essa mesma história de abuso, de abandono, de insegurança, de vergonha, de medo, de culpa, e ele confessando e abrindo aquilo, né, para mim, dizendo que quantas vezes por dia ele praticava esse tipo de coisa e que era tão destrutivo para a vida dele. Como isso roubava a alegria, o foco, a energia para outras coisas, para outros relacionamentos, para outras iniciativas. Então, isso funciona, como eu disse, como uma tremenda hemorragia, um tremendo desperdício de energia vital. E tudo isso, ou todas essas coisas, são também caminhos neurais que foram criados. E quanto mais repetidos e confirmados, mais profundo vai ficando aquele leito do rio que vai determinar por onde as águas passam. E crianças que jamais teriam conflito de identidade, sexualidade e gênero são arrastadas a isso pelo caminho do abuso sexual. Então, basicamente, a criança, na sua pureza e na sua inocência, jamais teria tido aqueles conflitos se não tivesse experimentado aquele tipo de abuso sexual, aquele tipo de assalto à sua dignidade, ao seu foro íntimo, à santidade da sua intimidade. E essa coisa desse conflito tremendo, prazer versus dor, que vem junto dessa avalanche de emoções conturbadas, conflituosas, esquizofrênicas, enlouquecidas, ensandecidas por conta da experiência e das consequências do abuso sexual, isso leva então esse indivíduo, essa criança, pode ter levado você a fazer parte desse grupo vulnerável de pessoas deprimidas e tendentes a suicídio. Então, novamente, isso é uma questão estatística. Isso aí é resultado de pesquisa. Qualquer um que vai na literatura, que vai ali nas pesquisas acadêmicas, você vai constatar esse fato, que quanto mais vulnerável, quanto mais assaltado por aqueles abusos a pessoa foi na sua história de vida, especialmente na sua primeira infância, do 0 aos 6 anos de idade, mais a pessoa tem tendências depressivas e para suicídio. E nessa via dessas informações, você vai perceber que, normalmente, quem pratica o abuso, todos aqueles abusos, violência e tudo, mas também, no nosso caso aqui, o abuso sexual, são pessoas próximas. É primo, é tio, infelizmente, em alguns casos, até o próprio pai. São pessoas da família, vizinhos, amigos próximos da família. E assim, a gente lida com isso há muitos anos. Eu vou te recomendar algo. Jamais confie na segurança, jamais delegue a terceiros a proteção do foro íntimo e do foro sexual, da questão íntima do seu filho e da sua filha. Então, essa coisa de deixar o menino passar fim de semana na casa de não sei quem, deixar a sua filha passar fim de semana na casa de não sei quem, certifique-se com quem, como, onde, quando, que jeito, quem é responsável, o que está acontecendo.
Familiarize-se com essas informações antes de você assinar um cheque em branco muito complicado e muito problemático. E por que isso? Porque a maioria das vítimas tem entre 5 e 10 anos de idade. Olha isso, gente. Entre 5 e 10 anos de idade. Isso aqui é estatística. Por isso, o abuso sexual é canal para psicopatologias gravíssimas. Afeta o desenvolvimento da personalidade, compromete a formação saudável da sexualidade e o ajuste social daquela criança, daquele indivíduo. E aí no seu slide, está aparecendo na sua tela agora, para a maioria dos pesquisadores, o abuso sexual infantil é facilitador para o aparecimento de psicopatologias graves, prejudicando a evolução psicológica, afetiva e social da vítima. Que vítima? Da criança, do indivíduo, dessa pessoinha, dessa gente tão desarmada, tão à mercê da proteção dos pais, tão vulnerável, tão acessível a pessoas mal intencionadas. Então, esse perfil do abuso sexual e aquilo que ele causa dentro do indivíduo. Talvez eu esteja aqui descrevendo a sua vida. Talvez eu esteja aqui descrevendo detalhes do que você viveu, passou e carrega até o dia de hoje. Então, essas coisas, como nós começamos a tratar lá atrás, ali agora há pouco, elas vão conduzir mandatoriamente, inescapatoriamente, se é que eu posso dizer essa palavra estranha, sem escapatória, transtorno de identidade de gênero. Isso aqui é pesquisa. Morbidez. E quando nós falamos de morbidez, vamos dar nome aos bois aqui. Fetichismo. Pessoa cheia de fetiche sexual, ela não consegue ter prazer em coisas normais. Ela tem que fantasiar uma parafernália de coisa para que ela se sinta excitada, atraída para o ato sexual. O voyeurismo, que é a observação em que outros praticam certas coisas para que o indivíduo que observa se empolgue ou se excite sexualmente. O sadomasoquismo, que tem a ver com dor, com violência, com brutalidade, com humilhação. Pedofilia, que envolve, então, essa prática sexual com crianças. E essa lista é enorme. Não vale a pena nós detalharmos além disso aqui, porque isso aqui é uma lista enorme. E deixa eu te falar, isso é um abismo que chama outro abismo. Quanto mais a pessoa pratica essas coisas, menos normal, menos sexualidade simples, que envolve intimidade, afeto, ternura, amor, essa pessoa vai ser capaz de praticar. Porque tem que ter sempre um componente de surpresa, um componente mais apimentado, um componente mais perigoso. E, normalmente, esse tipo de abuso sexual vai produzir também hiperatividade. O que é hiperatividade? A pessoa é descontrolada. A pessoa pensa em mil coisas. A pessoa não consegue estabelecer ali um comportamento tranquilo, pacífico, harmônico. Consequência de retraimento. Retraimento é quando eu tiro o time de campo, eu me afasto, eu não me mostro, eu não quero aparecer, eu não quero que ninguém me veja, eu não quero que ninguém me ouça, eu não quero que ninguém me perceba. Baixa autoestima. Por quê? Porque a pessoa que passou por esse tipo de experiência, ela se sente aviltada, ela se sente um lixo. E lixo não tem autoestima elevada. Pessoas que foram descartadas, usadas e jogadas no lixo depois, elas têm uma extrema dificuldade de olhar para si mesmo e ter amor próprio. De olhar para si mesmo e se verem como alguém digno
do amor das pessoas, digno do respeito, digno da consideração que é devida a ela. Outra consequência terrível, nefasta, é a dificuldade de interação. Dificuldade de estabelecer conexões, relacionamento, comunicação de igual para igual, interatividade relacional com outras crianças e também, no futuro, com outros adultos. A reação de medo e de fobia, de pavor de certas coisas, de pavor de certos alinhamentos de condições que vão trazendo ali algo que evoca a experiência negativa que aquela criança teve e passou. A distorção da imagem, da sua própria imagem corporal. Ela não consegue se ver como alguém bonito, bonita, belo, atraente, aprovado, alguém que tem uma visão de si mesma, uma visão correta, adequada, real, justa, verdadeira de si próprio. Por que isso? Porque o abuso lá atrás levou a pessoa a ter uma percepção de si mesmo e uma leitura do seu corpo como algo extremamente negativo e ruim. A ansiedade e os transtornos afetivos todos. E transtornos afetivos têm a ver com essa dificuldade de expressar sentimentos de uma maneira adequada. Dificuldade de confiar, dificuldade de abrir o coração para relacionamentos afetuosos, de abrir-se, abaixar a guarda para que finalmente haja alguma conexão emocional com o interlocutor, seja ele o sexo oposto, seja ele um amigo, amiga e as pessoas próximas e futuramente até o próprio cônjuge. E, na sequência, o amadurecimento sexual precoce. Por quê? Porque tudo aquilo foi erotizado. Todas as relações agora podem se tornar alguma coisa erótica e sexual. Então, isso vai provocar um amadurecimento fora de época. Então, crianças muito pequenas já sabem e já trocam informação e já falam e já tratam de coisas sexuais. Por quê? Porque elas foram inauguradas a uma vida adulta, a prática sexual sem que tivessem amadurecimento emocional e amadurecimento neural para processar todas aquelas informações e todas aquelas sensações. E aí, caminhando então para o desfecho dessa nossa aula de hoje, você vai perceber que quando nós avaliamos as consequências disso, as estatísticas apontam para que o abuso sexual é uma das raízes diretas para a depressão e para o suicídio. E crianças abusadas sexualmente, crianças que tiveram a experiência de serem aviltadas e surpreendidas pela atitude de um adulto abusivo, elas têm essa chance de desenvolver nessa sua autopercepção, essa tendência melancólica, triste, abatida, depressiva e que certamente aponta na direção do suicídio. O que é o suicídio? Eu vou tirar minha vida porque a minha vida não tem valor. Eu vou tirar minha vida porque a minha vida não tem alegria, não tem prazer, não tem segurança. E essa leitura que a criança faz e que depois desemboca nessas tendências suicidas é algo extremamente ruim, triste. Por quê? Por que alguém chega à conclusão que é digno de morrer? Porque a leitura que tem de si é extremamente baixa, é extremamente doente. E isso é muito ruim. E quando a gente fala, então, que os caminhos neurais, eles apontam para a identidade sexual, para a identidade de gênero, isso também é estatístico. Crianças que são abusadas por pessoas do mesmo sexo têm a tendência de desenvolver
uma identidade, uma leitura de uma percepção de gênero e de comportamento sexual, de identidade sexual, também naquela mesma direção. E isso está ligado também a esse mesmo perfil depressivo e suicida. Então, a chance de um homossexual abusado na infância se suicidar, isso é estatística, é 5 vezes maior do que a de um heterossexual. E então, onde nós queremos chegar com tudo isso? Eu não sei qual tem sido ou qual foi as experiências que te trouxeram até aqui, até esse momento. O fato é que nós estamos diante de uma necessidade de estancar as hemorragias, de resolver os conflitos, de cavar fundo, de não ignorá-los, de não empurrar com a barriga, de não reprimi-los, de não fazer de conta que não são, que não existem, que não são reais. E a maneira, então, de encarar essas coisas é o caminho de você descobrir novas vias neurais, novos caminhos neurais, novos caminhos comportamentais e lidar com todas aquelas emoções que estão na sua memória. Nós vamos tratar disso na próxima aula, mas eu quero avançar dizendo que caminhos neurais podem sim ser mudados. Hábitos adquiridos podem sim ser mudados. Comportamentos podem sim ser alterados. E eu quero dizer isso para te encorajar. Eu não sei qual a sua herança hoje, qual que é a questão básica com a qual você tem lidado hoje, mas todos esses caminhos neurais podem ser alterados. Então vamos voltar lá na infância, vamos voltar lá naqueles primeiros anos e ao falar disso, né, voltando para as nossas origens, todo homem, toda mulher foi criança, mas todo homem que foi um menino, ele tinha grandes sonhos. Ele tinha um desejo de crescer e ser um herói. Ele tinha o desejo de combater vilões, o sonho de combater vilões, de realizar feitos impressionantes e de resgatar uma donzela do perigo. Então, toda criança tinha esse sonho tolo, ingênuo, pequeno, normal, elementar, primário. E aí eu quero jogar essa batata quente no seu colo. O que aconteceu com os seus sonhos quando você cresceu? Cadê aquele herói? Cadê aquela menina cheia de sonhos? Cadê aquele garotinho cheio de desejo de ser um herói, de ser alguém que ia fazer diferença na vida? Cadê aquele menino que queria combater os vilões, que queria realizar feitos impressionantes? Eu não sei quanto a você, mas eu divagava. Eu sonhava com cada coisa tão, distante, de futuro, estabelecer uma cidade na Amazônia e a gente ia criar discos voadores e esses discos voadores iam estar em órbita do planeta Terra. Esses eram os meus sonhos quando eu era criança. Quais eram os seus sonhos? O que aconteceu com o garoto que cresceu? O que aconteceu com os sonhos da menina que se desenvolveu? E aí, essa informação, é por isso que eu estou tocando nesse assunto, é uma informação instintiva e primal, quer dizer, está lá dentro de você, da nossa origem neste planeta. E essa nossa origem neste planeta pede, determina de maneira hormonal, determina com descargas elétricas dentro de nós, de testosterona, de uma série de hormônios que estão aí sendo liberados a todo instante, diante do perigo, diante do desafio, diante da possibilidade, para que você combata, para que você enfrente. Isso está aí dentro de você. Isso está também dentro de você
com a informação de superação. Você pode, você consegue, você vai, você conquista, você vai ter êxito nisso. Então esse instinto primal, ele aponta para a conquista do meio hostil. Isso vem dentro de nós desde a pré-história. Está dentro de cada ser humano. Nós fomos formados para isso. E essa questão de força, energia, impulso, coragem, está tudo aí dentro de você. Agora é interessante que com o nosso estilo de vida, hoje em dia, depois de toda essa coisa toda, desses conflitos e essas questões todas envolvendo a nossa história, a nossa formação, a nossa inauguração dos primeiros anos, da primeira infância no planeta Terra, vai sufocando todas essas coisas. E daqui a pouco você é um leão melancólico, infeliz, dentro de um apartamento, olhando pelas grades, uma imagem distante de um bosque, de uma floresta, de uma selva que está ali inalcançável por você. Eu quero te perguntar, você é esse leão ferido, domesticado? Você é essa pessoa que traz essa herança de questões que devem ser encaradas, que devem ser defrontadas, que devem ser lembradas. E diante de todo esse pacote do que era você e do que você se tornou, eu quero te falar que a única alternativa que você tem, que nós temos, é enfrentar. A única alternativa que nós temos é encarar os nossos monstros, encarar os nossos demônios, encarar os nossos fantasmas, abrir a caixa de Pandora, dar nome aos bois, voltar àquelas imagens, voltar àquelas sensações, voltar a tudo aquilo que evocava destruição e tristeza e medo e desespero e autocondenação dentro de nós e processar essas emoções e processar esses eventos, porque não são eventos fictícios, fantasiosos, aconteceram mesmo, são reais. E como eu disse, criaram caminhos neurais sólidos. Então, com esse pacote todo do que é você, do que você se tornou hoje, daquilo que você viveu e experimentou na sua infância, como isso marcou e determinou percepções e iniciativas e respostas comportamentais. Tudo isso precisa ser processado, tudo isso precisa ser digerido, tudo isso precisa de ter respostas. Eu quero te perguntar, qual que é a sua resposta? É como um leão ferido, assustado, por que não dizer covarde, acovardado, convenientemente protegido pela jaula? Ou é alguém que tem desejo de voltar e reavivar todos aqueles sonhos que estão lá impregnados e estão dentro das informações internalizadas dentro de você, que você nasceu sim para grandes sonhos. Você nasceu sim para ser um herói, guardadas as proporções. Nasceu sim para combater vilões, realizar feitos impressionantes e um dia resgatar uma donzela do perigo. Sabe, eu quero inspirar, encorajar, desafiar você a continuar essa nossa jornada rumo ao propósito. Nós vamos tratar de algumas outras questões, abordar de uma outra forma todas essas questões na nossa próxima aula. Eu te convido a ter aquela mesma atitude respeitosa, solene, correta, aberta e, por que não dizer, vulnerável, nesse ambiente seguro, de confiança, adequado que nós estamos criando nesse curso, para que estas questões todas suas possam ser vomitadas, possam vir para fora
possam ser tratadas. E eu quero encorajar você a não parar, mas cavar fundo. Já que estamos nisso, vamos fundo nesse processo. E recebe o meu afetuoso abraço. Nos vemos na nossa próxima aula.